Boa noite. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre alfabetização. Esse é um tema amplíssimo. Nós temos assim, várias discussões que tem a parte da letra, a parte da escuta, a parte da decodificação do código escrito. Nós temos várias demandas, né, para falar da alfabetização. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que muitas vezes se acredita que a tal chamada leitura incidental, ela funciona. Então, teve épocas, na década de 70, mais ou menos, que se achava que colocando os nomes nos lugares, né, estante, sofá e tudo, a criança aprenderia a ler. Não teve nenhum resultado que fosse significativo, né? Sempre precisa uma demanda da própria criança, quer dizer, a aprendizagem é alguma coisa que precisa de uma mobilização. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que precisa de um nível de maturidade, né? Eu não posso pensar em, as mães às vezes chegam a 4 anos, todas as mães dizem, meu filho está louco para ler, fica vendo as letrinhas no livro e pede para ler. Sim, todas as crianças de 4 anos têm essa demanda. Por quê? Porque elas começam a descobrir que há esses grafismos nos livros, né, nas coisas. Então ele tem uma curiosidade, mas isso não significa que ele tenha a maturidade necessária para compreender o código escrito, né? Mas ele pode fazer agora uma diversidade de atividades, se é por volta de 4 anos, que vai nos ajudar na alfabetização. Como, por exemplo, jogar a memória, as mães procurarem pronunciar as palavras corretamente, para que a criança faça a articulação completa da língua, né? Para ela falar quero, estou, escola, boneca. Cada uma das palavras serem muito bem articuladas. Isso é muito importante que os pais corrijam, né? Brincando, claro, que não é nada estressante para ficar atrás da criança, mas tentar sempre que a criança pronuncie todas as partes da palavra, né? Jogar jogo da memória, jogar brincadeiras com cartões que você esconde, diz quais são as figuras que tinham, ver o que a criança mostrar uma cena, mostra um livro de história, aí fecha o livro e diz o que tinha nessa figura, para ver o que a criança lembra. Tinha pirata, tinha navio, tinha foguete, tinha astronauta, o que tinha. E aí você vai fazendo várias perguntas às crianças. Então tem muitos jogos, né? Eu tenho aqui uma lista, né, de jogos, filmes, né? Às vezes os pais nunca levam os filhos para o filme. Um filme, né, no cinema, ele demanda toda uma parte de concentração da criança, de ficar sentada e assistir um filme. Então, no começo, eles se levantam, querem ir no banheiro 20 vezes. Então, você tem que estar disponível a dar algumas saídas e tudo, e a construir esse processo de concentração, a percepção, poder. Assim, a concentração é muito importante lá na frente, quando a criança tiver os 6 anos e for se alfabetizar, se ela for uma criança que concentra numa atividade, que assiste um filminho, né, e que tem interesses, né, que percebe as coisas, que articula direito as palavras, que sabe um jogo da memória, tudo isso vai ser importante. Mais importante do que ficar jogando jogo de letrinha, que é terrível. Ficar colocando frasezinhas, palavrinhas nos cantos, achando que a criança está lendo, não está. Tem agora uma moda de botar legenda nos desenhos, tolice. A criança não lê a partir daquilo. Não, ela nem vê que aquilo tem. Se ela não tiver esquema para assimilar aquilo passa completamente desapercebido dela, né? Ele talvez seja bom quando tem em inglês, né? Porque aí a mãe, a tia, a avó, quem estiver vendo com a criança, assistindo com a criança, a pessoa sabe o que está sendo dito e articula melhor a segunda língua para a criança aprender. Mas para a língua mãe, o português, isso não influencia absolutamente nada. Então, os estímulos que a gente precisa são estímulos de memória, estímulos de representação, né? Por exemplo, o Lourenço Filho tem um teste que ele faz esse gesto e pede para a criança reproduzir, para ver se a criança consegue reproduzir uma espiral, né? Então, é muito importante que coloque memória, recorte. Por exemplo, outra parte do teste do Lourenço Filho é a capacidade da criança recortar, a capacidade de traçar dentro de um labirinto, a memória visual, a memória auditiva, né? Então temos várias coisas para a gente fazer para estimular as crianças
para uma alfabetização saudável, que vai ocorrer na decodificação propriamente dita entre os 5 e 7 anos. Em geral, nessa faixa aí, a criança pode ser alfabetizada espontaneamente, sem traumas, sem problemas, a qualquer instante. Então, essa é uma primeira abordagem. Não percam tempo com sílabazinhas de letrinhas, de joguinhos. Às vezes os pais compram um monte de jogos, compram tapetes que tem as letras e tudo aquilo não acelera em nada. Absolutamente nada. A leitura demanda um desejo de decodificação, um desejo de ampliar as suas estruturas, né? Porque aí com a leitura ele pode fazer coisas que ele não fazia antes de ler, né? E tem que ser necessário para a criança, né? Então, são outras coisas, são coisas que estão escondidas, né, no cotidiano. Às vezes os pais ficam insistindo na letra, quando a criança precisava era jogar jogo da memória. Precisava articular melhor as palavras, precisava aumentar os seus níveis de concentração, né? Então, nesse primeiro momento, era o que eu gostaria de falar sobre a alfabetização. Mas vamos ver uma segunda coisa, que é como alfabetizar na nossa língua.